Meus aliados, preciso da vossa ajuda para bater a meta de 1000 inscritos no meu canal secundário, Solo 3. Confio em vocês, meus nobres. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora para o vídeo. O diferencial do protagonista desta história é que não importa quantas vezes ele morra, ele sempre renasce. Isso já aconteceu tantas vezes que nem é mais engraçado. E em cada renascimento, ele aparece em um mundo e em um tempo diferentes, desde as civilizações mais primitivas até aquelas que conquistaram o espaço. Dessa vez, a falta de cuidado do nosso herói custou sua vida em uma batalha contra um monstro, e ele renasceu como um bebê novamente. Mas ele é um especialista em reencarnação por um motivo, então vamos ver o que ele vai aprontar desta vez. Logo ao abrir os olhos, ele começa a observar o ambiente ao redor. Pelo tipo de mobília e decoração do quarto, ele tem certeza de que está em algum lugar que lembra a Idade Média. Com toda a experiência acumulada em suas vidas passadas, ele percebe que não está na Terra, o que o faz se perguntar se desta vez ele foi parar em um mundo de fantasia. Pessoalmente, ele sempre achou os mundos de ficção científica mais confortáveis. Eles eram limpos, tecnológicos e tinham muitas vantagens. Mas, depois de olhar em volta, pelo menos ele fica feliz por não ter nascido em uma família pobre. Eles até têm criadas, o que o leva a acreditar que deve ser uma família de classe média alta em um mundo de fantasia. Mais do que tudo, ele está feliz porque essa mulher linda é sua mãe. Ele aproveita cada beijo que recebe dela, ao máximo. Embora a língua que ela fale seja desconhecida para ele, há algo que ele consegue entender sem precisar das palavras. O jeito como ela o segura com tanto cuidado, com medo de deixá-lo cair, e o calor nos olhos dela mostram que ele tem uma mãe amorosa nesta vida. E isso, por si só, já é uma bênção. Ao longo de suas inúmeras vidas, ele conheceu vários tipos de mães, mas o amor materno nem sempre esteve presente. Tristemente, ele já foi abandonado logo após nascer e até explorado como mão de obra infantil. Mas, desta vez, ele sente que essa vida não será tão difícil quanto muitas outras que ele já viveu. É então que uma criada entra no quarto e insiste em segurar o príncipe, dizendo que a senhora pode estar cansada. A menção à palavra príncipe o pega de surpresa. Ele não esperava ter renascido como parte da realeza desta vez. Mesmo assim, ele percebe que sua mãe não parece tão feliz, e logo descobre o motivo. Sua mãe lembra à criada que as pessoas podem não considerar essa criança um príncipe de verdade. Aparentemente, essa mulher, Hannah, tinha origens humildes. Ela também já foi uma criada, assim como a mulher chamada Shaina, que agora trabalha para ela. Hannah pede a Shaina para chamá-la pelo nome, sem formalidades, já que estão sozinhas. Ela acredita que a única razão para chamarem seu filho de príncipe é porque ele tem o sangue do rei correndo em suas veias. No entanto, a verdade é bem menos honrosa. Esse menino também carrega o sangue de alguém de posição humilde. Hannah já sabe que os nobres e as concubinas reais rejeitaram seu filho, dizendo que ele não tem direito à sucessão ou ao poder por causa das origens dela. Ao ver sua mãe mergulhada na tristeza, o garoto tenta rapidamente enxugar as lágrimas dela, o que a deixa genuinamente feliz. Ela acha emocionante ver o bebê tentando consolá-la. A criada, no entanto, ignora o gesto, dizendo que foi apenas um movimento aleatório de um bebê. Ah, e o nome do garoto nesta vida é Ael. Sabemos com certeza que ele estava realmente tentando confortar a mãe. Ele, pessoalmente, não se importa em não ter direito à sucessão ou seguidores leais. Na verdade, ele está feliz com isso. Ficar na sombra significa que os poderosos aristocratas não vão prestar atenção nele, tornando-o praticamente invisível para o resto da família real. Isso o agrada bastante. Ele está pronto para viver como um príncipe despreocupado, sem nada para se preocupar. Seu instinto diz que esta 100ª vida vai ser incrível. Ele se sente bem consigo mesmo por ter sangue real e comum ao mesmo tempo. Para ele, isso é como ganhar na loteria, já que tudo o que quer é uma vida simples, longe dos dramas dos nobres. Hannah e Shaina continuam cuidando dele. Hannah olha para o filho, vê o quanto ele parece feliz e deseja que ele possa continuar assim, mas ela sabe que não pode protegê-lo para sempre. Quando Ael ouve a palavra poder, ele desperta de seus pensamentos e começa a chupar o polegar. Ele reflete sobre sua situação. Em um mundo onde tudo gira em torno de família e status, ser um príncipe que não pode herdar nada é como ser um peão sem trono para disputar. Ele percebe que não tem poder, apoio ou futuro. Supõe que as pessoas só o usarão até não precisarem mais dele, mas mesmo assim, lembra a si mesmo que sua mãe não precisa se preocupar. Ele está confiante de que pode lidar com isso. Afinal, ele é um especialista em reencarnação. 3 meses se passam, e Hannah observa El dormindo. Ela
pensa que ele parece um anjinho. Ela acaricia o cabelo dele, desejando que fosse tão macio quanto o do rei. Nesse momento, Shaina avisa que a carruagem está pronta. Ra'ana rapidamente dá um beijo na bochecha de Ael e pede para ele se comportar antes de sair. Quando a porta se fecha atrás dela, Ael fica sozinho, já se preparando para os desafios que essa nova vida trará. Ael não estava realmente dormindo, ele estava fingindo. Ele ri, mas rapidamente cobre a boca para que Shaina não entre correndo para ver o que está acontecendo. Ael pensa que é difícil ser tão encantador, especialmente sendo um bebê com todos observando-o. Ele então se senta, pronto para fazer algo que nenhum bebê deveria ser capaz de fazer: fortalecer-se. Ele sabe que o tempo é curto e precisa de poder para tornar sua vida mais fácil. Em todos os mundos, ele sabe que uma coisa sempre é verdadeira: força é tudo. Se ele for forte, ninguém irá incomodá-lo. Enquanto cultiva sua energia, Ael começa a pensar em todas as suas vidas passadas e como ele nunca as desperdiçou. Uma de suas maiores conquistas foi criar um método que permite treinar até mesmo como bebê, a técnica de criação de origem Tiong. Essa técnica foi inventada em sua 30ª reencarnação e mudou totalmente o jogo. Esse método permite que ele trabalhe tanto seu Chi natural quanto seu Chi de origem ao mesmo tempo. A melhor parte é que ninguém consegue perceber que ele está treinando. Ael faz alguns cálculos rápidos e conclui que terá 60 anos de Chi interno acumulado quando tiver 10 anos e 180 anos quando chegar nos 20, se continuar nesse ritmo. Quando passar pelas fases iniciais, nem precisará se concentrar tanto. Poderia até treinar enquanto relaxa nos braços de Shaina, se quisesse. Para acelerar as coisas, Ael utiliza sua energia para estimular os nervos, movendo todo o Chi para seu cérebro e lobo frontal. O calor desse processo se espalha por seu corpo, fazendo-o suar muito e sentir uma dor insuportável. Enquanto a energia se acumula, Ael sente que está prestes a perder o controle. Ele grita, mas rapidamente se contém. Shaina ouve o barulho e corre para o quarto dele, mas ao olhar, vê Ael deitado no berço, fingindo dormir. Ela se pergunta se ele precisa trocar a fralda e se inclina para cheirar. Ael entra em pânico por dentro, sabendo que qualquer toque dela poderia arruinar todo o seu trabalho duro. Para seu alívio, Shaina não sente nada e murmura algo sobre ele ter tido um pesadelo antes de sair do quarto. Assim que ela vai embora, o corpo de Ael parece uma fornalha em miniatura, com energia vazando por todos os lados. Ele luta para manter tudo sob controle, sentindo que seu corpo pode não sobreviver à pressão. Mesmo assim, ele persiste, determinado a não deixar nada nem ninguém controlar sua vida, mesmo que precise arriscar tudo. Ael está decidido a usar a técnica de criação de origem Tiong para se tornar poderoso o bastante para viver de forma confortável e nos seus próprios termos. Quando finalmente se estabiliza, outro grito escapa dele, alto o suficiente para Shaina ouvir do lado de fora da porta. Ela corre para o quarto, achando que algo terrível aconteceu, e encontra Ael suando muito, mas ainda deitado, parecendo dormir pacificamente. Decidindo que ele talvez precise de cuidados extras, ela sai correndo para preparar um banho com ervas. Assim que ela sai, Ael pula em pé, feliz porque tudo o que ele estava fazendo finalmente está dando certo. Quando Shaina volta, ela o carrega nos braços e diz coisas boas sobre ele ser tão forte. Ael apenas sorri, sentindo-se sortudo por ela não ter notado nada estranho. Graças à sua técnica de concentração de mana, seu corpo está constantemente absorvendo energia, mesmo quando está apenas comendo ou dormindo. Ele fica animado ao saber que, em apenas 3 anos, será mais forte que a maioria dos adultos. Quando fizer 10 anos, seu poder será imbatível, e só de pensar nisso ele fica muito feliz. Enquanto Shaina o segura, ela ouve um barulho estranho vindo do andar de cima, mas se distrai com o rosto alegre de Ael. Enquanto isso, Ael já está imaginando seu futuro, poderoso, respeitado e vivendo como um rei. Ele mal pode esperar para que esse futuro chegue. Já se passaram apenas 5 meses desde que Ael nasceu, mas, graças à sua técnica de absorção de mana, sua força física e energia interna estão muito à frente de qualquer bebê da sua idade. Engatinhando pelo chão, ele não para de se esforçar, sabendo que está no caminho certo para superar todos em breve. Enquanto está focado em seu treinamento, Lady Ra'ana entra e o pega do tapete. Ela traz um brinquedo que ele não esperava, e por um momento seus olhos ficam grudados nele. Vendo a decepção dela quando ele hesita, Ael rapidamente começa a brincar com o brinquedo, fingindo estar se divertindo muito. Por dentro, porém, ele sente uma vergonha alheia bem óbvia. Mesmo assim, Lady Ra'ana e Shaina riem de como ele parece feliz.
Elas comentam sobre como ele é bonito e perfeito. Ael secretamente adora os elogios, mas sabe que isso é principalmente graças à beleza de sua mãe. Mesmo assim, ele decide aproveitar esses momentos de ser o bebê divertido, sabendo que esse tempo não durará para sempre. De repente, o bebê protagonista mostra que não está feliz, e Shayna não consegue entender o que ele quer no início. Mas, na verdade, tudo o que ele quer é comida. Ele começa a chorar para deixar isso óbvio. Finalmente, Shayna acerta e lhe dá um pouco de leite. Enquanto ele está ocupado bebendo, os adultos começam a falar sobre dinheiro. Eles mencionam que os fundos para a casa estão acabando desde ontem. Mesmo que Ael precise de comida adequada como príncipe, simplesmente não há dinheiro suficiente. O orçamento da mansão foi cortado bastante este ano, e até criar uma criança está se tornando difícil. Isso é bem estranho para uma família real. Ael ouve as criadas falando sobre isso. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, mencionaram que a mãe de Ael, Lady Rhaana, teria que comer menos para economizar dinheiro para todos. Se ela não fizesse isso, ninguém sobreviveria à estação. Ael não conseguia acreditar e achava que só podia ser uma piada, mas sua mãe manteve-se positiva, dizendo que não importava se ela não sobrevivesse, desde que os outros pudessem. Ouvir isso deixou Ael muito chateado. Como poderiam tratar sua mãe daquele jeito? Ela pode não ser poderosa ou importante nos olhos dos nobres, mas ainda assim é a mãe dele. Mesmo tendo dado à luz um príncipe, nenhum dos dois tem status ou proteção de verdade. Ele começa a entender por que sua mãe está sempre saindo de carruagem. Ela tem tentado se encontrar com o rei, mas parece que continua falhando. Ael acha isso cruel. Mesmo que o rei não se importe com ela, ela ainda é a mãe do filho dele. Como ele pode permitir que os outros a tratem tão mal? Ael começa a chorar novamente por causa disso, e Shayna o entrega para Lady Rhaana. Nos braços dela, ele se acalma. Mesmo sendo apenas um bebê, Ael quer ajudar sua mãe. Ele sabe que não pode fazer muito, mas precisa pensar em alguma coisa. O inverno está chegando, e as coisas só vão piorar com o custo do aquecimento. No berço, ele começa a usar sua inteligência de bebê gênio para encontrar uma solução. Então, de repente, ele tem uma ideia. Enquanto olha para o carvão na lareira, Ael se lembra de que o carvão é feito de carbono, assim como os diamantes. Seu brilhante raciocínio vê ali uma forma de resolver o problema financeiro. Se ele conseguir transformar carvão em diamante, tudo poderá mudar. Mesmo querendo sair do berço e começar imediatamente, ele sabe que seu corpo de bebê ainda é fraco. Em vez disso, decide usar sua mana para flutuar para fora com segurança. Ninguém mais sabe o quanto o carvão pode ser útil, mas para Ael é como encontrar um tesouro. Então ele afasta qualquer autocumprimento e começa a trabalhar enquanto todos estão dormindo. Ael foca sua mana, combinando-a com calor para pressionar o carvão. Ele despeja toda a sua energia para comprimir o material, repetindo feitiços encantados para continuar firme. O processo é difícil e a pressão o empurra para trás, mas ele permanece concentrado, recusando-se a desistir. Ele continua pensando na felicidade de sua mãe ao ver o que ele criou. De repente, uma explosão de fuligem sai pela chaminé. Ael corre para a lareira e começa a vasculhar a bagunça até finalmente encontrar algo. Um diamante brilhante criado com seu próprio poder. A beleza da joia o deixa sem palavras. Agora ele só precisa descobrir como entregá-lo à sua mãe sem levantar suspeitas. Sentindo-se satisfeito, ele descansa até a manhã seguinte. Quando Shayna o vê, fica chocada ao encontrá-lo fora do berço, coberto de cinzas e fuligem. Ela o pega no colo, confusa sobre como ele conseguiu escapar. Shayna acha que ele ficou brincando a noite toda, mas a bagunça no quarto a faz hesitar. O chão, a lareira e o tapete estão imundos. Shayna se pergunta se a casa sempre foi tão caótica ou se algo estranho aconteceu durante a noite. Ela diz a Ael para não tocar no chão, mas ele não liga. Rapidamente ele pensa em um plano e coloca a joia na boca. Shayna percebe algo estranho e pede para ele cuspir. Ela aperta as bochechas dele e um diamante cai. Shayna fica surpresa e pergunta onde ele conseguiu aquilo e se estava no chão. Como ela cuida do tesouro do palácio, verifica que nada está faltando. Além disso, o diamante nem está listado nos registros. Então, ela abraça a Ael e diz que parece que ele queria dar o presente para ela. A Ael sorri, sentindo que sua mãe também provavelmente iria gostar. Mais tarde, carruagens chegam ao palácio, enchendo os depósitos vazios com comida e lenha. Graças ao diamante, agora eles têm suprimentos para 5 anos. Lady Rhaana se preocupa com quem poderia ser o dono da joia, mas Shayna garante que está tudo bem, já que o castelo ficou abandonado por quase 100 anos antes de Lady Rhaana assumir. Shayna acrescenta que talvez seja uma bênção para o príncipe Ael. Lady Rhaana não tem certeza, mas se sente grata pelos recursos. Ael segura o vestido da mãe, pensando que ela só precisa aguentar até ele crescer. Ele sonha com um futuro em que ela não precise mais lutar
lutar para sobreviver. Enquanto se agarra a ela, Lady Rhaena promete que fará o rei saber que tem um filho chamado Ael. Naquele inverno, a lareira continuou acesa e as finanças do palácio finalmente voltaram ao normal. As mudanças eram visíveis. Um dia, enquanto Lady Rhaena comia, percebeu que havia comida demais e perguntou sobre os criados. Shaina garantiu que tudo estava bem, já que Anna, que havia saído, voltou e os criados estavam sendo tratados melhor. Mas o que mais chamou a atenção do príncipe Ael foi ver que sua mãe não parecia mais triste. Enquanto a observava, ele pensou que ela era mais bonita quando sorria. Mesmo sendo o inverno mais frio de todos, para Ael parece mais quente, porque as coisas estão estáveis e sua mãe está feliz. Um ano se passa e Shaina e Lady Rhaena estão ocupadas decidindo o que o príncipe Ael deve vestir. Elas fazem com que ele experimente várias roupas antes de escolherem uma bem elegante. Ael não consegue entender por que estão fazendo tanto alarde com suas roupas. Cansado, ele se deita no chão e começa a resmungar, surpreendendo sua mãe e Shaina. Shaina logo percebe que ele precisa descansar e o coloca em seu berço. Depois, ela comenta que o príncipe Ael será oficialmente reconhecido como parte da família real. Ael, confuso, se pergunta o que ela quer dizer com reconhecido. Lady Rhaena está feliz porque Ael cresceu sem problemas e se pergunta se o rei aparecerá no aniversário dele. Shaina a tranquiliza, dizendo que o rei só está esperando o momento certo, já que coisas ruins costumam acontecer com recém-nascidos. Ael ouve a conversa e percebe que toda essa preparação é para o seu aniversário. Lady Rhaena diz que nem todos podem gostar do banquete, mas é a oportunidade perfeita para anunciar oficialmente que Ael tem sangue real. Ela fica feliz por as regras da família real de Heresia também se aplicarem a ele. Ael percebe o quão animada sua mãe está e imagina que seja por causa do banquete. Então, ele entende que, se houver um banquete, os nobres e a realeza estarão lá, e ele talvez finalmente conheça o rei. O banquete em homenagem ao príncipe Ael começa naquela noite, com um grande banquete e uma festa extravagante que claramente custou uma fortuna. Ael fica encantado com as decorações luxuosas, a comida e as roupas elegantes que todos estão usando. Tudo parece um sonho para ele. Lady Rhaena o pega no colo e pergunta se ele está impressionado. Ael acha que essa experiência é realmente nova para ele. Shaina comenta que é provavelmente a primeira vez que ele vê tantas pessoas em um só lugar. Lady Rhaena lembra a Ael que ele é a estrela da noite e lhe dá um beijo na bochecha. Ael percebe os olhares julgadores dos nobres e ouve os cochichos sobre ele e sua mãe, mas decide não se incomodar. Seu foco está em apenas uma coisa: conhecer seu pai, o rei Terel de Arnesia. Ael sente um misto de frustração, pensando em como o rei nunca se importou com eles. Ele decide que esse banquete é a chance perfeita para fazer o rei finalmente notar sua presença. O clima muda quando a família real de Arnesia entra, dando início oficial ao banquete. Ael imagina que aquela deve ser a rainha e sua família. Ele sente a presença forte deles enquanto se aproximam. Seus olhos se fixam na rainha, nos filhos dela, seus meio-irmãos e especialmente no filho mais velho, que se destaca. Há também uma garota agindo de forma dramática, como se vivesse em um mundo de fantasia. Ael mentalmente anota que precisa aprender mais sobre cada um deles, mas eles passam direto e ignoram completamente sua mãe. Lady Rhaena percebe que toda essa agitação pode estar sendo demais para Ael e tenta confortá-lo. Mesmo sabendo que ela provavelmente também está se sentindo mal, Ael vê como ela ainda consegue fazê-lo rir, aliviando um pouco a tensão. Enquanto isso, a multidão está fascinada pela beleza da rainha. Ael percebe uma mudança repentina na expressão de sua mãe. Ela estava calma, mas agora algo a deixou inquieta. Ele olha em volta e entende o motivo. O rei finalmente entra no salão, irradiando uma energia intimidadora que faz Ael congelar por um momento. Ele não consegue dizer se o rei está olhando para ele ou para sua mãe. Ael pensa que é uma pena ter renascido sem a habilidade de ler mentes. Ele imagina como seria útil saber o que todos estão pensando. Logo, as pessoas começam a lhe dar presentes e a parabenizá-lo, agindo como se fosse algo grandioso vê-lo ali. Porém, quando chega a vez da família imperial, a atitude deles em relação a Ael e sua mãe fica clara. Eles não escondem seus verdadeiros sentimentos, e isso atinge Ael em cheio. Ele sente vontade de pular dos braços da mãe e confrontar aquela mulher que ousou tratá-los como se não importassem. Observando ao redor, ele percebe que todos ali são falsos e podres por dentro. Por um momento, pensa em gritar e expor todos, mas não quer envergonhar sua mãe. Então, decide seguir o jogo e agir educadamente, porque é isso que esperam dele. Infelizmente, a hipocrisia é normal ali. Tudo o que Ael quer é ir embora antes de adormecer nos braços de sua mãe. Quando está quase pegando no sono, ele nota uma garota jovem por perto. Provavelmente, ela é filha de uma das concubinas do rei. Ela parece nova demais para todo aquele drama, mas sua presença se destaca. Felizmente, algumas das damas já foram embora quando o banquete finalmente termina. Ael e sua mãe suspiram aliviados ao mesmo tempo, mas
Mas a noite ainda não acabou. A própria rainha se aproxima deles. Ela deixa claro que chegar perto deles não é difícil, graças ao filho dela, o herdeiro do trono, que está sempre por perto. Ael não consegue dizer se ela está se gabando do filho ou apenas tentando provocá-los. De qualquer forma, é exatamente o tipo de atitude que ele espera dela. A rainha continua dizendo como Ael é doce e como ele se parece com sua mãe. Mas Ael não acredita. Ele tem certeza de que ela tem algo a ver com as dificuldades deles. Afinal, alguém deve ser responsável pelos cortes drásticos nas finanças do castelo. Os cavaleiros foram transformados em lenhadores só para coletar lenha, e as roupas de Ael parecem ter sido feitas de pedaços de pano pelos servos. Enquanto isso, a rainha deseja-lhe uma vida longa e outras formalidades, mas ao sair, ela dá um sorriso sarcástico, deixando uma impressão ruim. Então algo inesperado acontece. Lady Rana vê o próprio rei. Ele pergunta se ela está se acostumando com o castelo, e ela dá uma resposta educada, mas não completamente verdadeira, o que não surpreende Ael. Tudo o que ele quer é que o rei lhes dê o apoio necessário e haja como um verdadeiro pai. Ael começa a chorar alto, o que faz o rei prestar atenção e pedir para segurá-lo. É a primeira vez que o rei vê Ael depois de um ano. Quando o segura, o rei parece um pouco confuso. A maioria dos seus filhos chora sem parar quando o veem, mas Ael sorri. Ael pensa que seria engraçado se seu sorriso encantador deixasse o rei sem palavras. O rei parece começar a gostar um pouco dele, se divertindo porque Ael não tem medo dele. Ele até fala sobre criá-lo no futuro, mas Ael não está interessado em ficar quieto. Ele faz gestos pedindo para o rei colocá-lo no chão. O rei acha que Ael quer andar, mas Lady Rana rapidamente diz que ele ainda não pode andar, pois tem apenas um ano. No entanto, naquele momento, Ael decide que é hora de provar que todos estão errados. Ele dá seus primeiros passos ali mesmo, sabendo que é o centro das atenções e querendo se exibir. A sala explode em excitação enquanto todos comemoram os primeiros passos de Ael. Até o rei parece impressionado, percebendo que Ael está tentando mostrar algo importante, que ele não é como as outras crianças. Ael se sente confiante, acreditando que isso é só o começo de provar a si mesmo. Mas quando chega à mesa e tenta se apoiar nela, ele dá um grande erro. A mesa, junto com toda a comida e bebidas, cai, e pratos e copos se estilhaçam sobre Ael. Todos ficam em pânico. Até o rei, mas para Ael, tudo fazia parte do seu grande plano. Não era só para mostrar que um bebê de um ano podia andar, mas para realizar sua atuação dramática perfeitamente executada. Ele cai no chão, chorando como se estivesse no meio de uma tragédia épica. O rei o pega, verificando se há ferimentos. O rei vê que as roupas de Ael estão encharcadas de vinho, mas não encontra nenhum dano real. Ele decide que Ael precisa de roupas limpas. Shainá entra para ajudar, mas o rei a afasta, querendo fazer isso ele mesmo. O que ele descobre a seguir deixa-o sem palavras. Por baixo das roupas manchadas de Ael estão roupas íntimas que mais parecem pedaços de pano do que algo digno de um príncipe. Shainá parece confusa, dizendo que vestiu Ael com roupas novas naquela manhã. Quando o rei inspeciona as roupas, percebe o quão miserável e lamentável a vida de Ael deve ser, e a multidão começa a murmurar, dizendo que é uma vergonha. Frustrado com os sussurros, o rei exige silêncio com sua voz ecoando pela sala, fazendo todos se calarem imediatamente. Ele olha para a mãe de Ael, claramente processando como eles estavam vivendo tão mal. Enquanto isso, Ael se sente aliviado. Seu plano funcionou perfeitamente. Suas roupas podem ter sido arruinadas, mas elas contaram a história que ele queria. Na realidade, naquela manhã, enquanto Shainá estava o vestindo, Ael usou toda a sua força para esticar e rasgar o tecido, fazendo com que ficasse o mais esfarrapado possível. Não foi difícil, e com um pouco de magia, ele deu um toque extra de pobreza ao seu traje, fazendo a declaração que queria. Se fosse mais velho e forte, não precisaria usar magia, mas funcionou de qualquer forma. O rei finalmente pede para Lady Rana explicar como as coisas chegaram a esse ponto, como puderam falhar tanto em manter seu status. Mas, vendo como ela está angustiada, ele não pressiona por respostas. Em vez disso, ele se volta para um de seus oficiais e pergunta como os fundos estão sendo distribuídos para as concubinas e castelos. O rei fica desapontado, pois pelo que se lembra, ele havia dado ordens claras para que o orçamento fosse dividido igualmente. Tudo deveria estar funcionando bem, então por que, em um evento como aquele, parecia que haviam sido esquecidos? O rei não entende o que está acontecendo e exige o relatório imediatamente. Assistindo a tudo isso, Ael percebe que seu pai está sério sobre descobrir o que aconteceu e está ansioso para ver os números naquele relatório. Lady Rana, mãe de Ael, tenta acalmar as coisas, dizendo que deve ser um erro e pede seu filho de volta. Mas Ael sabe que essa é a grande chance deles. Enquanto todos entram em pânico e o secretário do rei chega para entregar os documentos, a sala inteira prende a respiração, sabendo
sabendo que as coisas vão esquentar. Quando o rei olha o relatório, ele fica atônito. Não consegue acreditar no que está vendo. Então utiliza seu poder para incendiar os papéis ali mesmo, o que surpreende a El. Ele nunca imaginou que seu pai poderia ser tão desinformado sobre o que estava acontecendo. É óbvio que tudo é culpa da rainha. O rei chama a sua rainha, exigindo saber se ela estava ciente da situação. A rainha tenta se manter calma, fingindo estar tão chocada quanto todos os outros, mas o rei não aceita. Sua presença intimidadora cresce à medida que ele a lembra de que a gestão do orçamento é totalmente sua responsabilidade. Vendo isso, o filho mais velho decide usar seu momento perfeito para aparecer e defender a mãe. Ele não vai deixar a mãe enfrentar isso sozinha e quer compartilhar sua própria opinião ali mesmo. O príncipe tenta explicar que isso foi um grande erro, porque ele tem certeza de que sua mãe não faria algo assim, mas o rei fica ainda mais irritado, dizendo que isso não importa, pois um líder é sempre responsável pelos erros da equipe. E graças à negligência dela, seu irmãozinho acabou sem comida e sem roupa. O filho mais velho olha para o nosso herói com aqueles olhos cheios de culpa, o que torna a situação ainda mais constrangedora. Fica claro que ele não é nada como seu pai, que é forte e autoritário, ou como sua mãe, que é inteligente e astuta. O rei se vira para o filho mais velho e pergunta se ele está realmente dizendo que sua mãe não teve nada a ver com isso. Então, sem esperar uma resposta, ele diz à rainha o quanto está desapontado com ela. Lady Rhaana, tentando defender a rainha, continua dizendo que não foi culpa dela, mas sim dela mesma, e que foi ela quem errou. O rei, completamente confuso, se pergunta sobre o que ela está falando. Ele diz que ser apenas a mãe de seu filho já deveria ser suficiente para provar seu lugar na família. Ela parece um pouco envergonhada, e o rei toca suavemente sua mão, lembrando-a de saber seu papel e agir de acordo com isso. Toda essa cena irrita profundamente a rainha e seu filho, e o rei exige que descubram quem é o culpado e que isso nunca aconteça novamente. A rainha, claramente abalada, olha para o chão e promete resolver a situação e garantir que não se repita. O rei dá a ela um aviso final: se errar de novo, enfrentará punições. A rainha continua pedindo desculpas, dizendo que vai encontrar o culpado e fazê-lo pagar, mas ela ainda não entende por que ele está tão bravo. Ela insiste que não faz ideia de como isso aconteceu, sem saber como se explicar para Lady Rhaana, que também está muito estressada. Mas o herói vê claramente através da rainha, enquanto sua mãe tenta dizer que não houve erro e defende a rainha. Nosso protagonista não consegue entender por que sua mãe está protegendo a única pessoa que provavelmente sabe cada pequeno detalhe do que aconteceu. A rainha promete que isso não vai acontecer novamente, mas só o nosso herói percebe que pelo menos ela poderia fingir estar culpada. Em vez disso, ela só assusta a todos com seu poder. Com isso, o aniversário do herói termina, e de algum modo, a bagunça financeira é resolvida. Mais tarde, é anunciado que a rainha nem teve participação na resolução do problema. O culpado é rapidamente encontrado, uma família de nobres de baixo escalão. Eles são responsabilizados por tudo e, sem muita cerimônia, executados no local com uma guilhotina. Os servos do palácio comentam como os aristocratas até confessaram o crime, mas ninguém consegue descobrir onde eles gastaram uma quantia tão grande de dinheiro. Todos parecem aliviados, achando que o problema foi resolvido, exceto o nosso bebê. Ele consegue perceber que o verdadeiro mastermind escapou ileso. O caso é fechado, mas para o herói, isso é totalmente injusto. Ele toma a decisão de que, quando crescer, vai ensinar uma lição a todos, mas por enquanto, sendo um bebê com um corpo pequeno, seu foco principal é comida, então sua única resposta é chorar. Logo, ele está sendo alimentado e se sente bem feliz com a situação atual. Ainda assim, ele sabe que precisa trabalhar em seu corpo, já que vai ficar preso como bebê por um tempo. Mas depois de pensar sobre isso, ele percebe que tudo o que realmente precisa fazer é comer e brincar. Depois de se alimentar, ele decide que é hora de tirar uma soneca. Algum tempo depois, ele acorda com o som de uma carruagem chegando à casa. Ele voa até a janela para ver o que está acontecendo enquanto sua babá dorme. Ele vê um grupo de pessoas saindo e logo depois, 3 delas entram em seu quarto. Sua mãe, um adulto e uma criança. O herói de repente se lembra da babá. Se ela acordar, seus poderes serão expostos, então ele voa de volta até ela e começa a beliscar suas bochechas para acordá-la. Os adultos entram imediatamente, bem a tempo de ver isso, e sua mãe imediatamente grita para ele parar de atormentar a pobre babá. A babá percebe que outra amante chegou e a cumprimenta imediatamente. Nosso herói nota a recém-chegada também. A nova amante rapidamente diz que não há necessidade de pedir desculpas, pois não avisou ninguém
ninguém sobre sua visita. O herói percebe que é Filia, outra concubina. Todos começam a dizer como teriam recebido ela corretamente se soubessem que ela viria. Mas Filia diz que precisa conversar com a mãe do nosso herói em particular. A mãe do herói não consegue entender por que Filia quer vê-la, mas assume que deve ser algo sério. Enquanto espera pela conversa séria, ela acaba se engasgando com o chá. Filia, com um olhar genuinamente arrependido, pede desculpas por seu comportamento no banquete de aniversário do príncipe Ael. Ela explica sobre sua família. Eles costumavam ter um grande papel em vencer batalhas no continente e eram muito conhecidos, mas esses dias de glória já ficaram para trás. Agora, estão passando por dificuldades, porque não nasceram mais filhos na família ultimamente e sua reputação se desfez. Além disso, dizem que estão com dificuldades financeiras há anos. A mãe do nosso herói pergunta se Filia está aqui por causa dos problemas da família dela. Filia admite que estão com grandes dívidas e também lembra que foi pressionada pela rainha, o que provavelmente aumentou ainda mais os problemas financeiros. Filia tira uma bolsa de dinheiro e diz que não é o suficiente para resolver tudo, mas sente muito por tudo. Ela admite que a mãe do nosso herói provavelmente a odeia, assim como a sua família. Nesse momento, a porta se abre e a filha de Filia aparece silenciosamente na sala. Fica claro que Filia só quer proteger sua filha para que ela não se envolva nos conflitos com a família imperial. A senhora diz calmamente que está bem e não precisa de nada, insistindo que Filia não tem culpa de nada disso. Filia pede para não a pitiarem, mas a senhora diz que não sente pena, só está sendo direta. Ela afirma que não há razão para elas se virarem contra uma a outra agora. A senhora deixa claro que entende a situação e não guarda mágoas da família de Filia. Ela devolve a bolsa de dinheiro, dizendo que seria melhor gastar em algo bom para a filha de Filia. Ela também entende por que a família de Filia tem tentado gerenciar as despesas do palácio. Então, ela solta uma notícia surpreendente, dizendo acreditar que tudo isso é causado pelo fato de ela servir a rainha. Essa revelação deixa o nosso herói chocado e, de repente, tudo faz sentido para ele sobre por que sua mãe é tão odiada pelos outros. Ele começa a andar pela sala, pensando o quanto a vida de sua mãe deve ser difícil. Shaina percebe que ele está chateado e não sabe como acalmá-lo. Ela pergunta se está tudo bem e ele rapidamente finge um sorriso para não preocupar ela, sabendo que precisa se controlar. Shaina acha que ele está apenas sendo bobo e de mau humor e vai fazer exercícios com a princesa Cania. Enquanto todos estão distraídos, o nosso herói decide escutar discretamente a conversa entre sua mãe e filha. Desta vez, a mãe dele fala sobre como não pode escapar da opressão da rainha. Ela explica que seu objetivo principal é proteger Ael enquanto ele ainda é jovem e impedir que alguém machuque ainda mais sua família. Sua voz está mais séria e determinada do que nunca. Lady Rana quer se aproximar de Filia, mas está claro que tem algo mais em mente além de ser apenas amigável. Filia percebe isso, mas respeita a determinação de Rana e concorda. Ambas acham que podem contar uma com a outra quando as coisas ficarem difíceis. Enquanto isso, o príncipe Ael está pensativo, percebendo que sua mãe sabe bem o que realmente acontece entre a rainha e as concubinas, algo que envolve tanto ele quanto ela, mas também se pergunta qual será o próximo passo dela. Enquanto Ael está perdido em seus pensamentos, uma garota aparece perto dele e ele não tem ideia de como ela chegou lá. Ele pede silenciosamente ao universo que a mantenha longe, mas, em vez disso, ela pula na cama dele e começa a apertar suas bochechas, dizendo que acha ele adorável. Ela o trata como um brinquedo de apertar e até começa a mexer no berço dele como se fosse um jogo. O nosso herói deseja que alguém o resgate desse caos. Ael sabe que não tem mais como escapar. A babá diz que a princesa pode vir visitá-lo. Claro, a princesa está ansiosa para ir até lá e Ael percebe que está sozinho, sem saída. O tempo passa rápido e, antes que ele perceba, está quase com 3 anos de idade. A vida parece estar se movendo muito rápido e ele não consegue acreditar como está crescendo tão rápido. Começa a pensar sobre quanto ainda tem a aprender antes de se tornar adulto. Ele lembra de alguns pedaços de sua vida passada e se pergunta se algum dia terá a chance de reviver algo assim. De repente, a princesa entra na sua sala. Ela corre até ele, mas Ael decide brincar de esconde-esconde. Infelizmente, ela o encontra rapidamente e ele fica frustrado e chateado, mas a princesa só quer brincar. Antes que Ael pudesse recusar, ela já estava correndo atrás de um lugar maior para brincar. Eles acabam fora do palácio e fica claro que a princesa tem visitado muito desde que Filia veio com a ajuda da babá. Ael não se importa muito, porque parece que essas visitas estão criando um vínculo forte. Mesmo sendo pequeno, a garota acredita que ele já é alguém que pode ser cuidado, mas também diz que, quando Ael crescer, será a vez dele cuidar dela. A princesa faz Ael prometer que virá o mais rápido possível, mas o pequeno príncipe não consegue entender por que ela está tão obcecada por ele. Antes que ele possa pensar demais sobre isso, Cania diz que o adora e que brincar com ele é muito mais divertido do que com os outros, dizendo que ele é claramente a melhor escolha. Riel ri, pensando que ela provavelmente vai se arrepender de dizer isso quando crescer. Cania o pega no colo imediatamente, dizendo
Vendo que é hora de brincar, Kania insiste em carregar Ael até o local combinado. O problema é que Ael sente como se fosse sufocar com a ajuda exagerada dela. Ele pede silenciosamente por ajuda, e nesse momento, uma empregada entra, dizendo que Ael deve estar desconfortável sendo carregado assim. Ela repreende Kania, dizendo que mesmo sendo princesa, ela não deveria carregar coisas pesadas, já que ainda é uma criança. Ael sente um grande alívio. Finalmente foi salvo. Embora Kania não esteja nada feliz, ela grita que quer brincar. A empregada sugere que ela tente desenhar ou ouvir algo clássico, mas Kania está cansada dessas coisas chatas. Ela diz que quer empunhar uma espada, assim como seu irmão Kylo. Ael percebe que ela está praticando com um bastão e logo percebe que o equilíbrio dela está completamente errado. O peso do bastão está errado e ela não está segurando corretamente, mas mesmo assim, Kania está totalmente imersa, imaginando que já derrotou algum mestre de espada poderoso e conquistando a vitória para si. A empregada tenta explicar por que Kania não pode treinar como Kylo e Lennon, o que realmente deixa a princesa irritada, pois ela não entende por que eles podem e ela não. A empregada diz que não é apropriado para uma princesa sujar as mãos, lembrando a Kania de que ela deve ser elegante e comportada. Kania não escuta. Com um estilo bem Mulan, ela já pegou a espada da empregada e, antes que ela pudesse impedi-la, começa a falar empolgada sobre esgrima. A empregada entra em pânico e corre atrás dela, pedindo para devolver a espada, ou pelo menos, pegar apenas a bainha. Ael observa de perto e vai começando a gostar cada vez mais de Kania. Com o tempo, o príncipe Ael completa 5 anos. Ele está nos campos de suas terras, parecendo todo real e corajoso, fingindo que está correndo em seu imponente cavalo. Mas, na verdade, ele só está balançando para frente e para trás em um cavalo de brinquedo, se divertindo muito. China, sua empregada e treinadora de cavalos, diz que ele deveria tentar andar em um cavalo de verdade, mas Ael rejeita, dizendo que é muito arriscado. Shayna tenta animá-lo, dizendo que um príncipe da idade dele deveria gostar de coisas como montar cavalos e empunhar espadas, mas Ael responde que não precisa fazer isso. Isso deixa Shayna desanimada, porque ele não parece estar demonstrando muita ambição. Aqui está o detalhe: Ael não é uma criança comum. Sim, ele já passou por muitas vidas, mais do que consegue contar, e ao longo de todas essas vidas, ele aprendeu uma dura lição: ser bom em algo só traz problemas. Cada vez que ele foi um profissional em algo, como esgrima ou magia, atraiu as pessoas erradas, que queriam usá-lo ou destruí-lo. Então, agora ele só quer ficar na dele e aproveitar as vantagens de ser príncipe, sem fazer esforço. De volta ao castelo, Ael diz a Shayna que precisa de um tempo sozinho, e ela concorda, embora não esteja nada animada com isso. Assim que ela sai, ele fecha a porta, se deita e fica lá, fazendo nada. Mais tarde, eles acabam em uma situação difícil. Shayna está frustrada, perguntando por que ele odeia tanto estudar, apontando que um príncipe de 5 anos deveria estar ansioso para aprender e crescer. Mas Ael está totalmente desinteressado, não se importa com o mundo e definitivamente não gosta de ficar decorando conhecimentos. Shayna suspira, meio brincando, dizendo que ele parece alguém que viveu 100 vidas. Antes que ela pudesse continuar, Ael a interrompe e garante que não é culpa dela que ele seja assim. No fundo, ele decide que é hora de apenas aproveitar a vida, com uma vibe de só se vive uma vez. Para ele, levou 100 vidas para aprender a relaxar e aproveitar. Talvez ele seja só um cara tranquilo, quem sabe? Shayna lembra ao príncipe Ael que, de acordo com as regras reais, ele precisa começar a estudar agora que tem 5 anos. Ela tira alguns livros bem simples, escolhidos especialmente para ele, mas Ael, com cara de quem está de mau humor, pega um e começa a girá-lo como se fosse um brinquedo. Shayna fica completamente irritada, dizendo que livros são para ler, não para girar. Ela tenta até fazer uma chantagem emocional, dizendo que pessoas comuns adorariam aprender, mas não tem a chance. Mas Ael não se importa nem um pouco. Ele começa a empilhar os livros para fazer uma casinha. Shayna, tentando se controlar, diz para ele parar e sentar, mas Ael não está ouvindo. Quando as palavras não funcionam, ele entra em modo dramático, reclamando e gritando que não vai estudar. De repente, a porta se abre e sua mãe entra, parecendo que já não aguenta mais. E sejamos sinceros, nada para um mimado mais rápido do que o olhar "vou te matar" de uma mãe. Sob sua vigilância, Ael é levado à força para a biblioteca e começa a estudar, embora reclamando. Mesmo fingindo estudar, Ael está pensando o quanto isso tudo é ridículo. Ele sabe que, se seus pais realmente se importassem com ele aprendendo, eles garantiriam que ele estivesse protegido, mas no mundo dele, ser bom em qualquer
qualquer coisa só traz problemas. Quanto mais talento uma criança como ele demonstra, mais perigosa a vida fica para ele e para todos ao seu redor. Ael acha isso injusto, mas a vida é o que é. Tudo o que ele quer é uma vida tranquila, onde ninguém corra risco. Enquanto ele se perde em seus pensamentos, Shaina o acorda para a realidade, dizendo-lhe para estudar direitinho. Ael pensa sobre o que Shaina diz, mas decide que é demais para ele. Shaina não desiste, dizendo que se ele continuar agindo assim, sua mãe vai ficar triste. Isso o atinge, e Ael finalmente decide se esforçar, não porque de repente ama estudar, mas por causa de sua mãe. Mesmo assim, ele é firme em uma coisa: sem treinamento com espada, sem aulas de magia. Ele já teve o suficiente de lidar com o caos de ser talentoso. Em vez disso, começa a pensar em outros planos menos arriscados para seu futuro. Alguns dias depois, uma carruagem chique chega à casa da concubina. Shaina conta a Ael que um mago da torre de magia veio para verificar seu mana. Se ele tiver talento, vão começar a ensiná-lo magia. Isso é uma má notícia para Ael. Ele sabe que qualquer mago decente sentiria a enorme quantidade de mana que ele está escondendo. Ele pensa que a única saída é manter seu mana bem guardado. Enquanto caminha pelo corredor para encontrar o testador, mantém a cabeça baixa, tentando parecer o mais comum possível. Shaina tenta animá-lo, dizendo que mesmo que o mana dele não seja super impressionante, ele ainda pode trabalhar para melhorá-lo. Quando abrem a porta, a expressão do testador diz tudo. Está chocado, como se tivesse visto algo que não estava preparado para ver. O mago se levanta rapidamente e olha diretamente para o príncipe Ael, enquanto ambos se observam. Ael observa o mana fluindo pelo mago, se perguntando como ele deve parecer nos olhos do mago. O mago pega o braço de Ael para checar seus sinais vitais e diz que algo parece estranho. Shaina, tentando animá-lo, pergunta se Ael é especial, mas o mago não sabe se o chama de especial ou só estranho, já que ele não consegue sentir nenhum mana em Ael, nem mesmo depois de tentar sondá-lo com seu mana. O mago não encontra nada, deixando Shaina completamente surpresa. Ael recosta na cadeira, se sentindo tranquilo por como está escondendo seu mana, como uma última arma secreta. Antes de entrar na sala, ele usou seu chi para comprimir seu mana e empurrá-lo para as extremidades de seu corpo. Quando o mago ficou surpreso, Ael soube que seu plano estava funcionando. A ideia de alguém de linhagem real não ter mana não fazia sentido, e Ael o confundiu totalmente. O mago diz a Lady Hannah que Ael não tem potencial para magia, deixando-a confusa. Ele acrescenta que até os plebeus têm um pouco de mana, mas Ael parece não ter nenhum. Isso dá a impressão de que Ael exagerou um pouco. Lady Hannah parece arrasada, percebendo que seu filho pode não ter o que é preciso para se tornar um mago, mas isso é exatamente o que Ael quer. Ele está jogando o jogo longo, fazendo todos pensarem que ele é totalmente inútil em relação ao mana. Enquanto finge estar chateado, ele sabe que isso é apenas o começo de sua atuação. No dia seguinte, Ael conhece seu novo treinador de esgrima, um jovem cavaleiro chamado Landfill Tagon. Ael dá uma olhada nele e o julga em silêncio como entediante e fraco, nem perto do seu nível. Em sua vida passada, Ael lutou contra monstros e sobreviveu a batalhas brutais, então esse cara não o impressiona. Mesmo assim, Ael decide seguir o jogo, concordando em treinar e incentivando os dois a ficarem mais fortes juntos, mesmo que não espere muito. Ael pensa secretamente que todo esse treinamento é mais para o bem de Landfill do que o seu. Ele definitivamente não está interessado em fazer algo muito difícil, como sua irmã Kania, que anda usando pesos para ficar mais forte. Landfill explica que treinamentos intensos como esse são uma tradição da família Kenchester, mas Ael diz que parece mais algo de artistas marciais do que de nobres. Quando Ael pergunta sobre o plano, o espadachim explica que a esgrima não é apenas sobre força, mas também sobre equilíbrio e flexibilidade. Para provar seu ponto sobre flexibilidade, Landfill faz alguns movimentos de espada impressionantes e sugere começar com exercícios simples, como equilibrar-se em troncos. Ael imediatamente reclama de ter medo de cair, embora os troncos quase nem toquem o chão, mas Landfill garante que mesmo se cair, não vai doer. Ael então pergunta o que ele deve fazer, já que tem medo de altura. Em seguida, eles começam o treino de flexibilidade, e Landfill presume que Ael não teria problemas, já que ele ainda é uma criança, mas Ael o surpreende, lutando até para tocar os pés. O espadachim não desiste. Ele decide que é hora de treinar com espadas de madeira e explica como usar a força centrífuga para golpear corretamente. Ael tenta, mas sua pegada é tão ruim que a espada sai voando. Landfill fica atônito ao ver Ael errando completamente o exercício. Ael, fingindo estar arrasado, diz a Landfill que é um caso perdido em esgrima, mas Landfill o incentiva, dizendo que é só a primeira tentativa e que ele vai melhorar com a prática, entregando
dando-lhe outra espada. Eles continuam a sessão, e o tempo todo, Ael está bem consciente de que alguém o está observando. Sua performance desajeitada faz parte de seu plano de espalhar rumores sobre como ele é ruim, garantindo que a notícia chegue nos ouvidos dos nobres da cidade. Dizem que o príncipe Ael está em uma situação pior do que a dos plebeus quando se trata de mana. Ele não conseguiu passar em nenhum tipo de treinamento, e é tão desajeitado que poderia tropeçar em nada. Embora alguns achem engraçado, isso não ajuda nada à reputação de Ael. No castelo das concubinas, Ael está relaxando com biscoitos e suco de laranja, uma combinação surpreendente para os tempos medievais, quando ele fica sabendo que um novo tutor particular está chegando para ensiná-lo. Os boatos sobre ele ser inútil afastaram a maioria dos tutores. Então Ael fica curioso para saber quem seria corajoso ou louco o suficiente para aceitar o trabalho. Ele olha pela janela e vê o tutor saindo de uma carruagem. Alguns minutos depois, ele descobre que o nome do tutor é Gamil Pera. O clima na sala fica imediatamente desconfortável, com Gamil tendo que ensinar alguém que todos acham que é sem esperança, enquanto Ael já está entediado. Ael suspira e pensa que poderiam começar com literatura, focando em línguas estrangeiras e comuns. Gamil coloca vários livros na frente dele e diz que a gramática básica deve levar apenas um dia para ser aprendida. Mas como a reputação de Ael é tão ruim, Gamil decide dar a ele alguns dias, agindo como se não fosse um grande problema caso ele não consiga aprender. Isso irrita Ael, que promete dar o seu melhor. Gamil continua falando, dizendo que notas baixas nem sempre significam que alguém não está tentando. Às vezes é só como o cérebro funciona. Basicamente, ele diz que não é culpa de Ael, mas o elogio disfarçado é pior do que uma crítica direta. Ael começa a sentir o peso das pessoas olhando para ele de forma negativa. Claro que ele queria que todos parassem de esperar tanto dele, mas não esperava que a pena deles fosse doer tanto. À noite, Ael vai para a biblioteca de forma furtiva, se sentindo orgulhoso de suas habilidades linguísticas de nível superior, graças às centenas de vidas passadas em que ele foi fluente em várias línguas desde que era uma criança. Ele se pergunta se deveria deixar todos saberem o quão genial ele realmente é. Ele concentra a mana nas mãos e começa a procurar livros sobre vocabulário e gramática, usando magia para pegá-los das prateleiras à medida que passa, já que é muito baixo para alcançar. Mas ele não para por aí, pega livros em línguas estrangeiras também, tentando aprender ainda mais do que já sabe. Com tudo organizado em uma mesa, ele começa a estudar, pensando que todas as línguas seguem as mesmas regras básicas. Ele viveu muitas vidas e em todas elas esteve ocupado aprendendo isso. Naquela noite, ele estuda com muita determinação, apenas para mostrar o quanto ele é inteligente. No dia seguinte, alguns dias depois, Gamil diz que suas piadas foram longe demais e pergunta se Ael realmente entende a língua comum. Ael suspira e diz que não está mentindo, tentando provar lendo algo. Gamil acha que ele deve ter apenas decorado alguns trechos, mas Ael diz que até decorar uma língua inteira seria impressionante, considerando o quão difícil é a língua oficial do reino. Gamil desafia Ael a pegar um livro aleatório e lê-lo, apontando que até as crianças mais inteligentes precisam ter pelo menos 12 anos para ler o básico e Ael tem apenas 5. Ael pega um livro imediatamente e lê perfeitamente, deixando Gamil completamente chocado. Gamil fica tão impressionado que começa a chorar, chamando o talento de Ael de extraordinário. Afinal, quando um aluno se destaca, o professor também fica bem. Ael diz ao seu tutor que ele deve se sentir sortudo por ter um gênio como aluno. Animado, Gamil começa a aula do dia, pronto para ensinar seu brilhante pupilo. Na noite seguinte, os rumores sobre Ael tomam uma direção surpreendente. Onde antes o zombavam por ser desajeitado e inútil com a espada, agora todos estão empolgados com o fato de ele ter dominado a língua comum em apenas 2 dias. Começam a espalhar boatos de que Ael resolve problemas de matemática na cabeça como se fosse nada. E assim, nasce a lenda do gênio Ael. Mas de onde vêm essas histórias? Acontece que, em uma taverna local, alguém tem espalhado os boatos. Ou melhor, a cerveja. Gamil, o tutor de Ael, está lá, um pouco bêbado, se gabando para quem quiser ouvir sobre como sempre viu o potencial do príncipe, mesmo quando todos os outros não viam. Ele fala sem parar sobre como talentos escondidos só precisam do professor certo, ou seja, dele, para brilhar. Logo, a notícia sobre a inteligência de Ael chega ao rei. O rei fica impressionado e conversa com Lady Rhaana sobre como seu filho pode ter tido dificuldades com a espada e a magia porque simplesmente não era a sua praia.
Lady Rhaana se desculpa por ter causado preocupação, mas acha que como mãe deveria ter percebido o quão especial ele era antes. O rei, vendo sua preocupação, a tranquiliza e eles compartilham um desses momentos emocionais e sofisticados. Ele diz a ela que tem certeza de que seu filho crescerá para fazer coisas incríveis. Enquanto isso, nosso garoto está lá, ouvindo a conversa, pensando consigo mesmo que fará o suficiente para manter o rei impressionado, escolherá um bom lugar na vida e se divertirá enquanto isso. Ael começa sua 100ª vida como um príncipe muito inteligente. Alguns dias depois, ele percebe que há mais guardas perto do castelo da concubina. Não demora muito para ele perceber que, como não pode lutar nem usar magia, o rei provavelmente os mandou para mantê-lo seguro. Ael se sente um pouco orgulhoso, achando que o rei deve estar de bom humor. Então, um barulho forte atrás dele chama sua atenção. Shaina deixou um baú enorme, e sua mãe explica que é um presente do rei. Ael abre o baú rapidamente e encontra ele cheio de moedas de ouro, joias brilhantes e todo tipo de tesouros. Enquanto examina, algo chama sua atenção, um colar único. Shaina pergunta se é o item mais caro do baú, mas Ael decide que não é sobre o preço, e sim que aquele colar é o mais legal de todos. Ele coloca o colar e diz que ele faz você ficar mais inteligente, pensar mais rápido e ainda evita que se canse. Shaina fica super impressionada, achando que é por causa dos estudos de Ael, mas ele faz parecer que não é nada demais. A verdade é que, enquanto o colar parece simples para os outros, Ael consegue ver o dispositivo mágico escondido dentro da joia. Ele não precisa disso, mas sua energia interna faz muito mais quando utiliza o colar. Ael começa a pensar em Kia, que está se treinando muito para a espada e ficou bem musculosa. Ele pergunta à mãe se pode dar o colar para Kia, e ela acaricia sua cabeça, dizendo que como é um presente do rei, ele provavelmente ficaria feliz. Ela pergunta o que Ael gosta em Kia, e ele diz que é a força dela, o que faz as criadas rirem muito. No dia seguinte, todos no castelo da concubina estão felizes, sabendo que Ael não só foi reconhecido, mas também favorecido pelo rei. O jovem cavaleiro até se gaba disso para os guardas, lembrando-os de ter orgulho de fazer parte do castelo da concubina. Alguns dias depois, Ael está na sala de jantar com Shaina. Ela lhe mostra os doces que ele pediu e pergunta o que ele acha. Ael prova um por um, mas não gosta de nenhum. Ele está irritado e continua procurando algo melhor. Shaina pede para ele desacelerar e aproveitar os doces, perguntando se estão gostosos. Ael, frustrado, diz que nenhum é doce o suficiente, porque falta o que ele está procurando. Shaina, confusa, diz que esses doces foram feitos pelos melhores chefes e se oferece para trazer algo melhor. Então, Ael tem uma ideia. Ele não precisa de um chefe, mas de um alquimista. Shaina fica surpresa e confusa. Ael começa a se distrair, pensando em Coca-Cola e snacks de sua vida anterior, quase salivando só de imaginar o gosto. Ele acha que vai precisar de um alquimista para recriar a Coca-Cola, mas sabe que isso não será fácil. Shaina, totalmente confusa sobre por que ele quer um alquimista, pergunta o que está acontecendo. Ael percebe que ela deve ter ouvido ele sonhando alto. Ele pensa em explicar, mas decide que seria muito estranho, especialmente porque ele tem apenas 5 anos. Então, ele começa a perceber que o reino não tem os temperos ou técnicas necessárias para fazer algo como a Coca-Cola. Quanto mais pensa sobre isso, mais percebe que será difícil. Fazer a Coca-Cola não é apenas misturar coisas, é um processo com várias etapas extras que ele ainda não sabe fazer. Sentindo-se desanimado, começa a sonhar com a bebida doce e gaseificada novamente. Mas, de repente, se lembra de que é um gênio e que se alguém pode resolver isso, é ele. De repente, ele se levanta e corre para fora da sala. Shaina olha para ele, totalmente sem entender, e pergunta para onde ele vai. Ael grita de volta que vai estudar, deixando-a ainda mais confusa. Ael, por sua vez, corre pelo castelo focado em uma coisa: química. Ele sabe que culinária e química estão relacionadas, então acredita que a alquimia é a chave para descobrir a fórmula da Coca-Cola, não importa o quão difícil seja. 3 anos depois, agora com 8 anos, Ael está presidindo uma reunião na frente de uma grande mesa. Eles estão falando sobre construir novas pontes em áreas com muito movimento de mercadores. Um dos supervisores pergunta o que ele acha dos planos. Ael olha os projetos, elogia o quão impressionantes eles são e pergunta casualmente quem os desenhou. Quando o supervisor diz com orgulho que foi ele, Ael muda sua expressão. Ele ameaça demitir o homem se ele aparecer com outro design inútil. A sala fica em silêncio. Ael aponta alguns problemas no design da ponte, dizendo que, embora funcione agora, será um desastre quando a neve se acumular no inverno. O peso vai esmagar as partes de madeira embaixo,
porque os designers se importaram mais com a aparência do que com a segurança. Ael deixa claro que, embora o reino deva ser impressionante, a segurança vem em primeiro lugar. Ele exige que refaçam o design e então segue para o próximo projeto com todo o seu vasto conhecimento. O trabalho de Ael está ficando cada vez mais pesado. Os chamados especialistas na sala não chegam nem perto dele, mas decidiram confiar nesse gênio de 8 anos de qualquer forma. Ael se sente um pouco mal por eles, mas sabe que não tem escolha. Ele precisa continuar se provando. Depois da reunião, quando Ael está saindo, uma nova criada o vê e o chama pelo seu último apelido, o Jovem Sábio Cinza. Ele fica horrorizado e acha que é o apelido mais ridículo de todos. Percebendo que ela deve ser nova, ele pede para ela não usar esse apelido novamente, porque não suporta. Ela promete lembrar, mas enquanto ele se afasta, quase acaba dizendo o apelido novamente. Ael, agora ainda mais irritado, jura que esse apelido é o mais bobo que já ouviu. Enquanto sua carruagem se afasta, a senhora Refin olha pela janela e pergunta a Chayana se Ael está indo para um lugar importante. Chayana responde que ele vai ver o rei, o que a faz se perguntar sobre o que eles vão conversar. Chayana hesita, quase dizendo que Ael está interessado em aprender alquimia. Enquanto isso, dentro da carruagem, Ael imagina como o rei pode reagir quando ele pedir para aprender alquimia de repente. Mesmo que seu pedido tenha sido aprovado imediatamente, Ael acha que o rei deve confiar nele agora, especialmente porque ele tem assumido tantas responsabilidades como um profissional. O príncipe Ael olha pela janela, tentando afastar os nervos. Mesmo depois de ter vivido muitas vidas, a aura do rei ainda o deixa nervoso. Ele fica se lembrando de se acalmar e não cometer erros quando for a hora de falar. Quando o rei pergunta por que ele quer aprender alquimia, Ael explica que é porque quer ajudar o reino e o rei mais, já que não é bom com espadas ou magia. Tudo o que ele pode fazer é adquirir conhecimento e usá-lo. O rei ouve atentamente, impressionado com o pensamento de Ael, e concorda com o pedido. Ele promete conectar Ael com alquimistas confiáveis e ainda pergunta se há mais alguma coisa de que ele precise. Ael, educadamente, diz que pedirá se precisar de algo mais. O rei sorri calorosamente, e Ael se sente tranquilo, sabendo que seu plano deu certo. A notícia se espalha rápido, e logo os melhores alquimistas do reino aparecem, ansiosos para se mostrar e talvez ganhar algum reconhecimento. Não é surpresa quando o alquimista Damon Ranchette é escolhido. Ele é conhecido por criar espelhos reflexivos malucos que refletem a luz do sol muito longe, os quais ele instalou na Fortaleza do Oeste para manter os invasores afastados. Alguns dias depois, Ael conhece Damon no jardim do Castelo das Concubinas. Damon faz um elogio casual ao jardim, mas Ael está mais focado nele. Baseado na sua reputação lendária, Ael esperava um alquimista mais velho e sábio, mas Damon parece surpreendentemente jovem. Percebendo a confusão de Ael, Damon explica que seu cabelo ficou branco anos atrás, depois de um acidente com vapores tóxicos. Ael percebe que Damon quase perdeu a vida enquanto aprendia. Damon, mantendo a calma, avisa Ael para estar preparado para os riscos. Se algo acontecer a Ael durante os experimentos, Damon sabe que será responsável, talvez até com sua própria vida ou algo pior. Damon explica que a alquimia é muito mais difícil e perigosa do que Ael provavelmente imagina. Ele até comenta sobre a juventude de Ael, mas antes que termine, Ael o interrompe. Ele diz que sabe o que está fazendo. Alquimia não é magia, é ciência, e ele não está atrás de sonhos bobos, como transformar pedras em marshmallows ou fazer milagres. O que ele quer realmente são métodos práticos para limpar minérios de ferro e criar metais mais fortes para o reino. Damon fica impressionado com a ambição e o raciocínio de Ael. Ele sente que esse garoto está destinado a liderar o reino de Arnesia um dia. Inspirado pelo discurso de Ael, Damon se ajoelha diante dele e diz que, embora suas habilidades sejam limitadas, ensinará tudo o que sabe. Alguns dias se passam e as aulas de alquimia começam. O príncipe Ael está imerso nos estudos quando Damon pergunta se ele já fez algo relacionado à alquimia antes. Ael se surpreende, achando que talvez tenha se exibido demais, mas rapidamente muda de assunto, dizendo que leu sobre isso em um livro. Damon parece tranquilo com isso, e até diz que Ael corresponde aos rumores que ouviu. Ael se sente aliviado, pois seu ato de gênio está funcionando. Os dois acabam trabalhando duro o dia todo, todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, enquanto se aprofundam na pesquisa. Ael descobre que é possível endurecer ferro jogando cascas de ovo ou cinzas de osso. Ele compartilha essa descoberta com Damon, e eles continuam fazendo progressos. Mais tarde, Ael aprende como extrair chumbo e outras substâncias. Ele também percebe que, além de alguns metais especiais e medicamentos, neste mundo, tudo o mais é praticamente igual ao que ele lembra de suas vidas passadas. Ele fala sobre como é bom que as regras não tenham mudado. Damon ouve e pergunta
pergunta o que ele quis dizer, mas Ael diz que estava apenas pensando em voz alta. Com tudo indo conforme o planejado, Ael envia uma carta ao rei pedindo mais alquimistas. O rei não perde tempo e concorda, dizendo a seus homens para reunir os melhores alquimistas do reino. Mas há um pequeno problema. Um dos conselheiros do rei hesita um pouco, preocupado com as reclamações sobre o orçamento. Mas o rei interrompe imediatamente, dizendo que confia que o trabalho de Ael será bom e valerá a pena para o reino. Enquanto isso, de volta ao reino, Ael diz que vai criar uma bebida gaseificada, um refrigerante. Os alquimistas ficam surpresos e perguntam se ele está realmente planejando fazer comida. Nosso amigo responde alegremente que é exatamente isso que está fazendo. Ele começa a explicar alguns conceitos básicos, mas antes que possa se aprofundar muito, os alquimistas começam a se sentir desapontados. Eles vieram esperando fazer coisas grandiosas e trazer honra para suas famílias, mas acabam fazendo lanches. Um alquimista ainda reclama por ter largado o confortável e grande cargo de professor na Academia de Alquimia para se tornar aprendiz de cozinheiro. Para acalmá-los, nosso amigo promete que todos serão bem pagos, não importa como as coisas terminem. Isso funciona e os alquimistas começam a trocar ideias. Primeiro, eles percebem que precisam de água carbonatada, que naturalmente existe em algumas partes do reino e pode ser trazida rapidamente. Nosso amigo percebe que esses caras não estão exatamente motivados pela paixão, eles estão felizes apenas por receberem pagamento ou ganharem fama. Ainda assim, ele sabe que serão úteis para acelerar sua pesquisa. Alguns dias depois, carroças carregadas com barris de água carbonatada chegam de todas as partes, deixando nosso amigo muito feliz. Demon abre um dos barris, mas o cheiro ruim faz ele se contorcer enquanto pergunta se realmente devem beber aquilo. Ael diz que precisam testar se é bebível, mas depois de verificar o primeiro barril, ele quase vomita e decide que é um não. A água é um completo fracasso. Ele verifica os outros barris e sim, todos são horríveis. Mas nosso amigo não perde a calma. Ele diz a todos que terão que fazer água carbonatada artificialmente, o que cria um burburinho entre os alquimistas. Ele distribui papéis com algumas teorias, dizendo que poderiam resolver o problema se investigassem essas pistas. Vendo o quão sério isso é, Ael os tranquiliza, dizendo que eles são os melhores alquimistas do reino e vão descobrir a solução em pouco tempo. Quando ele pede ajuda de Demon, a resposta dele não é exatamente entusiástica. Esses alquimistas realmente são os melhores cérebros de heresia. Sentindo-se confiante, Ael sai da sala, dizendo que mexer com teorias e testar coisas deve ser o lugar feliz deles, então ele não vai ficar vigiando. Ainda assim, ele se pergunta se conseguirão fazer isso em apenas uma semana, mas acha que o desafio vai fazer com que trabalhem mais rápido. Alguns dias depois, Ael está realmente empolgado ao contar para os alquimistas que a água carbonatada trará energia para o rei e também vai gerar uma grana. Os alquimistas não estão tão certos disso, se perguntando secretamente se é só um hype bobo, mas Ael fica muito surpreso quando vê que já conseguiram fazer a água carbonatada artificial. Nosso amigo pega um recipiente e está pronto para provar ele mesmo. Demon e os outros estão curiosos para ver se isso realmente vai pegar. A água tem um gosto forte, mas sem sabor, então eles ficam céticos. Ael rapidamente explica que não é para ser bebida pura, que vão misturar com suco de fruta ou álcool. Seu sonho original era recriar a Coca-Cola, mas como não conseguiu a fruta da Coca, essa alternativa gaseificada vai ter que funcionar como substituto. Para começar, Ael espreme um pouco de suco de limão na água com gás e dá uma pequena golada. O gosto é perfeito, como o certo para a situação. Com tanta empolgação, ele passa para os outros e, como esperado, os alquimistas adoram. O sabor ácido do limão misturado com a efervescência é um sucesso total, deixando todos querendo mais. E assim, nasce o refrigerante de Ael. A notícia sobre a bebida se espalha como fogo, transformando-a em um luxo tão desejado que as pessoas não conseguem o suficiente, até fora das fronteiras de heresia. Lord Dement, o conde dos territórios do norte, não consegue entender essa coisa do refrigerante que o príncipe Ael criou. Ele tem que conferir com seu servo, que confirma que tudo isso é graças à liderança de Ael. A bebida se tornou um item de luxo e está gerando muito dinheiro para o reino de heresia. Existem até rumores selvagens sobre carruagens cheias de ouro aparecendo no palácio da concubina todos os dias. Ele se arrepende de ter ignorado Ael no seu primeiro aniversário e de ter achado que o príncipe não era nada útil. Lord Dement está cheio de arrependimento. Se ele tivesse apoiado Ael na época, poderia ter lucrado com a ação. Jurando nunca mais perder uma oportunidade, ele promete ficar mais atento a tudo. Avançando 2 anos, no Castelo das Concubinas, a princesa Cania, de 16 anos, está mostrando seus movimentos com a espada. Depois de terminar sua rotina, ela nervosamente pergunta ao príncipe Ael, de 10 anos, o que
ele achou. Ael, fazendo uma pausa, diz que ela está super legal e impressionante. O escolta dela aparece também, dizendo que a habilidade dela com a espada é impecável. Ael concorda, achando que ela é muito mais habilidosa que qualquer garoto da sua idade. Kania fica muito feliz, pulando e agradecendo pelas palavras gentis. Observando-a pular de felicidade, seu escolta diz que querem fazer uma pausa, e Ael pensa que ela está realmente fofa com tanta animação. Após o treino, Kania e Ael se sentam no jardim para tomar chá. Kania menciona todas as notícias sobre o sucesso do refrigerante de Ael. Dizem que não só ajudou o palácio, mas também impulsionou a economia do reino. Ael, tentando se manter tranquilo, chama isso de sua obrigação como príncipe. Kania então lhe conta um boato sobre ele ser o filho perfeito, o que aparentemente causou inveja em muitas pessoas, especialmente na Lady Rhaana. Porém, há mais nessa história do que a fama de Ael. Depois de descobrir que sua mãe, Rhaana, vem de uma família nobre caída que costumava administrar um pequeno território e tem vivido como pessoas comuns, Ael decide entregar a distribuição de refrigerante para a família dela. Isso acaba sendo uma jogada genial, pois as pessoas não estão comprando só uma garrafa ou duas, mas estão fazendo filas para pegar caixas de refrigerante. A demanda é tão alta quanto um milkshake. Algumas pessoas ficam tão desesperadas pelo produto que pagam o dobro ou até o triplo do preço para conseguir. Além do refrigerante, Ael também apresenta iogurte e outra bebida no mercado, e ambos se tornam um enorme sucesso. Graças a isso, a família de Lady Rhaana sai de uma vida comum para ser mais rica do que qualquer mercador do reino. A casa deles fica tão cheia de ouro e decorações que é quase cegante para quem tenta passar por lá. Os rumores se espalham rápido e logo as pessoas começam a comparar os sucessos de Ael com os esforços da princesa Kania. Isso deixa Kania super frustrada e chateada. Ela fica tão irritada que acaba em lágrimas, pedindo a Ael para diminuir um pouco. Ael apenas ri, sem achar que seja um grande problema, e tenta mudar de assunto, oferecendo-lhe refrigerante e waffles cobertos com sua cauda, dizendo que pode mimá-la com o doce. Mas Kania não se interessa por lanches. Em vez disso, ela saca sua espada e diz exatamente o que acha do problema dele. Ela pergunta de que adianta tanto dinheiro se ele não sabe nem lutar e aponta a espada para ele, dizendo que vai ensiná-lo a manusear uma lâmina. Ael, claramente pouco impressionado, agradece, mas diz que não tem interesse em ser espadachim nesta vida. Ele se lembra de seu passado, quando já viveu a vida de um guerreiro. Mas Kania não está disposta a deixá-lo escapar tão fácil. Ela imediatamente lança um ataque surpresa, mostrando-lhe algumas técnicas de espada, enquanto o pressiona a revidar. Ael suspira, percebendo que será mais rápido simplesmente seguir com ela. Ele pensa que se jogar junto, pode ajudar Kania a alcançar seu sonho de criar uma família cheia de mestres de espada. Apesar de parecer muito delicada, Kania tem muita energia e paixão, e Ael decide usar sua energia pouco a pouco, tijolo por tijolo, decidindo ajudá-la a alcançar seu objetivo. Alguns dias depois, Ael se encontra viajando em uma enorme carruagem a caminho de ver o rei. Ele admira o tamanho da carruagem, brincando mentalmente que é como andar em um Lamborghini. A atenção que recebe das pessoas o faz se sentir como uma celebridade. Deitado e relaxando, Ael se pergunta o que o rei quer conversar desta vez. Ele suspeita que possa ser sobre um bônus ou algum aumento como recompensa pelos seus feitos. Quando chega, Ael se junta ao rei para almoçar, curioso sobre o que vem a seguir. Ele lembra como o silêncio costumava deixá-lo desconfortável, mas agora ele já está acostumado. Sentado sozinho, ele come tranquilamente, esperando o rei falar. Ultimamente, ele tem visitado o rei com mais frequência. Quando Ael está prestes a morder um biscoito, quase engasga quando o rei pergunta se ele já pensou em assumir um cargo no governo. Depois de limpar a garganta, Ael percebe que o momento que ele vinha evitando finalmente chegou. O rei diz que pode parecer cedo, mas ninguém se oporia se Ael começasse a trabalhar no governo. Ele então pergunta o que Ael pensa sobre isso e se há algum cargo específico que ele gostaria. Tentando manter a compostura, Ael diz que não tem preferência, embora no fundo, tudo o que ele realmente quer é relaxar, comer e aproveitar a vida. Ele bebe seu chá, esperando não estragar tudo, e diz ao rei que não vê motivo para pensar em trabalho agora, especialmente porque ainda está ocupado com ciência e alquimia. Mantendo sua expressão tranquila, Ael espera enquanto o rei permanece em silêncio. Em sua mente, Ael se pergunta por que o rei quer que ele assuma uma função quando o primeiro príncipe ainda não está envolvido no governo. Ele pensa na rainha e no primeiro príncipe, e como ele sempre foi cuidadoso para não ultrapassar limites com eles. Ele também sente que o último grande baile foi cancelado por causa do caos causado pelo príncipe excêntrico. Ael sabe que ser querido pelo rei é uma coisa, mas ser confiado com um grande cargo no governo é algo totalmente diferente. Ele não gosta de fofocas e não quer se envolver em nenhum drama com seus irmãos. Será que o rei está
está tentando causar problemas entre eles de propósito? Ael sente que essa pode ser a situação. Ele pensa sobre como a sobrevivência não se resume apenas a ser inteligente ou forte na selva, mas também se aplica à vida real. Para se sentar no trono, é preciso ter força. Ael possui a visão e os instintos afiados de uma águia, mas mesmo com todo o conhecimento das suas vidas passadas, ele sabe que isso não seria suficiente para mantê-lo seguro. Talvez o rei queira um mundo onde só os mais fortes sobrevivam. De qualquer forma, Ael não vai cair na armadilha desta vez. Alguns dias se passaram desde a conversa de Ael com o rei. Agora, ele está montado em um cavalo, empolgado, pensando que é a primeira vez que vai tão longe do palácio das concubinas. E desta vez, não é em um cavalo de brinquedo, é no cavalo de verdade. O vento bate em seu rosto e ele se sente livre como nunca antes. Ele pensa que merece essa lufada de ar fresco depois de tanto tempo trabalhando e ficando dentro de casa. Lembra dos tempos em que costumava explorar tudo, até atravessar mundos só para encontrar pessoas fortes para desafiar. Mas hoje, ele está feliz apenas aproveitando o passeio. Então, Khania o chama, pedindo para ele diminuir a velocidade, impressionada com a forma como ele monta o cavalo. Em sua cabeça, ele agradece por ela tê-lo levado, mas em voz alta, ele diz que é tudo mérito do cavalo, não dele. Ele olha para trás, se perguntando por que tantos cavaleiros estão os escoltando em uma viagem tão curta. Percebe que alguns parecem bem fortes. Khania diz que não pediu tantos guardas, mas antes que ela termine de falar, Ael interrompe, lembrando-a de que, sendo uma princesa, a segurança tem que vir em primeiro lugar, mesmo que signifique perder um pouco da liberdade. De repente, Ael sente algo estranho vindo de frente, uma energia pesada e estranha. Ele para o cavalo e se pergunta se é algum tipo de magia. Sua irmã pergunta por que ele parou, e ele diz que eles devem voltar, pois acha que podem encontrar monstros na floresta. Khania fica confusa e pergunta como ele sabe disso. Ael inventa uma desculpa boba sobre ter um sexto sentido forte e diz que a sensação é ruim, como se uma armadilha estivesse esperando por eles. Khania, claro, não acredita e imediatamente avança em direção à energia estranha. Ael grita para os cavaleiros garantirem que ela volte em segurança. Um dos cavaleiros, de forma desconfortável, admite que eles estão no caminho certo, já que além da floresta, fica o campo de treinamento da princesa. Ael fica confuso e pergunta sobre o campo de treinamento, mas no final, ele segue sua irmã, que parece completamente certa de onde está indo. Tudo isso começou alguns dias atrás, quando Khania e Ael estavam juntos, comendo sem nenhum perigo. Khania falou sobre uma viagem e convidou-o para ir junto. Ela entende o quanto é chato ficar preso no palácio o tempo todo e fala sobre como adora caçar e sair em aventuras. Enquanto cavalgam lado a lado, Khania diz que viajar é prática, e a prática é viajar. Tudo é divertido para ela. Ael, por outro lado, sente que isso é mais um castigo do que qualquer outra coisa. Khania olha para ele e diz que tem certeza de que ele teria ido junto, mesmo que fosse apenas para praticar, pois confia nela. E como ela é sua irmã, promete protegê-lo caso encontrem monstros. Ael não diz muito, apenas sorri, pensando o quão incrível ela é. Logo chegam ao campo de treinamento. Ael entra em modo de planejamento, organizando a estratégia. Alguns soldados vão levar os monstros para um lado, Khania vai atravessar e o resto da equipe vai cuidar dos monstros pegos na armadilha. O objetivo é aproveitar bem o tempo e a energia, enquanto Khania mostra suas habilidades. A missão começa, e os guardas capturam 20 orcs para Khania lutar. Ela pega sua espada, corre em direção a eles e derruba o primeiro orc com um golpe no pescoço. Com um golpe rápido, manda outro orc voando. Ael observa, duvidando que ela conseguisse derrubar um só na primeira tentativa, mas à medida que ele continua assistindo, tem que admitir que ela tem habilidades sérias. Ele fica um pouco com ciúmes, claro, e com razão, mas principalmente impressionado com sua força e calma enquanto luta. Khania não para, vai de um orc a outro, aumentando seu número de vitórias. As habilidades de Khania deixam todos animados, assistindo-a fazer movimentos incríveis para uma garota de 16 anos. O treinamento continua por alguns dias, e ela continua mostrando como é talentosa. Uma noite, estão relaxando perto da lareira. Ael pergunta se ela está cansada, mas Khania responde que está bem e até diz que gostaria de ter lutado mais. Ael avisa para ela não se esforçar tanto, lembrando que as pessoas cometem erros quando baixam a guarda. Ele até menciona um erro de sua vida passada que lhe custou caro. Enquanto eles relaxam, Khania está elogiando o quão gostosa está a carne no espeto. Ael a observa e pensa como naquele momento ela parecia apenas uma garota de 16 anos comum. Mas, à medida que a noite passa, ele pergunta de repente por que ela quer ser tão forte. Khania se surpreende, mas responde com seriedade. Ela diz que por mais habilidosa que seja, ninguém realmente apoiará suas escolhas, pois ela é uma princesa. As pessoas acham que isso é apenas uma fase e que um dia ela vai abandonar tudo isso de espada e se acomodar, e casar com algum homem aleatório por questões políticas. Ael entende
Entende? No mundo deles, é totalmente normal que princesas tenham casamentos arranjados por causa das alianças. Kania já está na idade em que as pessoas esperam isso, mas antes de Ael dizer algo, Kania o interrompe. Ela diz que odeia esse tipo de vida. Ael se surpreende, mas ela explica o quanto o admira. Ele está fazendo o que sabe, ganhando respeito e dinheiro enquanto ajuda o reino. Ela quer a mesma coisa. Ela quer que as pessoas vejam suas habilidades, não só como alguém que vai casar por política. Com um olhar determinado, Kania diz que controlará sua própria vida. Ael sorri, impressionado, e diz com confiança que ela certamente mudará seu destino. A garota sorri de volta, dizendo que quer ser como ele. Então, ela se lembra de que a jornada deles termina amanhã. Ael concorda, dizendo que essa viagem foi incrível e que está feliz por seu pai ter vindo junto. No dia seguinte, Kania ainda está lá, derrotando orcs como se fosse uma vingança pessoal. Quando um orc corre em sua direção, Kania não perde tempo e o corta de uma vez, fazendo-o cair instantaneamente. Todos observando ficam maravilhados. Ela continua caçando orcs, mesmo na volta para casa, como se estivesse em uma fúria imbatível. Os orcs que tentam se esconder não têm chance e são pegos facilmente. Ael eventualmente grita para ela, dizendo que é hora de parar. Ele aponta que não há mais nada para lutar e que precisam voltar para casa. Kania olha ao redor e vê que está cercada por uma pilha de orcs derrotados. Então finalmente concorda em parar. Mas aí ela percebe que seu cavalo está em péssimo estado, completamente exausto de tanta ação e precisando de um descanso urgente. Ael diz que devem andar juntos no cavalo dele, enquanto o cavalo dela é enviado para os magos fazerem algo mágico. A garota sobe e pega as rédeas, já que, sejamos sinceros, ela é a melhor cavaleira, e Ael está totalmente de acordo. Eles começam a voltar para casa, com os guardas seguindo de perto. Tudo parece bem no começo, mas, claro, isso não dura. Ael sente que algo está errado e olha para o céu. Kania pergunta o que há, mas ele não consegue explicar, apenas sente que algo ruim vai acontecer. Ele foca sua energia para tentar descobrir o que está acontecendo, e então o vê, um wyvern. Ael entra em pânico e rapidamente agarra o cavalo, dizendo a Kania para se segurar firme. Ele está pronto para fugir. Ele se vira para os guardas atrás deles, grita avisando sobre o wyvern e dizendo para eles se esconderem na floresta. Os guardas não acreditam e acham que é bobagem. Eles escolheram esse lugar porque o lorde local, que adora caçar wyverns, jurou que não havia nenhum por ali, mas as coisas começam a dar errado rapidamente. Alguém dá o alarme e, de repente, um wyvern enorme mergulha, pega um guarda como se fosse um brinquedo e voa com ele. Todos ficam em pânico, gritando e correndo para todos os lados, completamente chocados ao ver o monstro que achavam que não existia ali. O príncipe Ael mantém a calma e assume o comando, enquanto a princesa Kania olha para trás, nervosa, para ver o que está acontecendo. É quando ela percebe, não é só um wyvern, são vários. Ael vê também e fica completamente confuso, pois os wyverns normalmente são solitários, mas agora estão agindo como um esquadrão de morte organizado. Essas criaturas não estão apenas caçando, estão destruindo todos por diversão. O que realmente o deixa perplexo é que eles estão usando magia insana, como sopro de ácido, tornando-os ainda mais perigosos. Atrás de Ael e Kania, a cena é um caos total. O chão parece um campo de batalha onde a esperança foi enterrada. Kania observa os guardas sendo derrotados, mas Ael a manda focar e segurar nele mais forte. Nesse momento, um dos wyverns os mira e começa a persegui-los, preparando seu sopro de ácido para atacar. De repente, um mago aparece e salva o dia, destruindo o ataque do wyvern com uma bola de fogo. O grupo de magos atrás deles entra na luta, lançando feitiços para limpar o caminho. Mas Ael sabe a verdade. Não podem ficar correndo para sempre. A luta ainda não acabou. Wyverns são difíceis de derrotar, a menos que se tenha habilidades mágicas reais. Qualquer coisa abaixo do nível 4 seria como jogar pedras neles. Os magos estão dando o máximo de si, mas é claro que estão perto de atingir seu limite, com 2 wyverns se aproximando rapidamente. Ael não perde tempo. Converte sua mana em um projétil mortal chamado de Spirit Bullet ou Gidong Sniper e acerta um wyvern bem na cabeça. Depois, ele derrota o outro sem dificuldade, deixando os magos se vangloriarem como se tivessem feito todo o trabalho. Mas, do nada, um wyvern cai na frente deles, bloqueando a rota de fuga. Quando a situação fica feia, Kania grita pela mãe. Em pânico total, sua guarda pessoal aparece no momento certo, cortando o wyvern ao meio com um único golpe de espada. A guarda não fica para comemorar. Ela diz para Ael e Kania correrem o mais rápido possível. No bosque, para se proteger, Ael sente alívio e fica impressionado com as habilidades dela, esperando que isso lhes dê um tempo para respirar. Mas antes que ele pudesse relaxar,
relaxar, ouve uma voz estranha em sua cabeça, quase zombando dele. Ael olha rapidamente ao redor, tentando descobrir de onde vem aquela vibração estranha. Então, um homem com um manto escuro aparece, segurando um bastão estranho e rindo como se estivesse se preparando para um papel de vilão. Os instintos de Ael gritam que há perigo. Bem, obviamente, assim que ele tenta analisar o homem, o mago dispensa as apresentações e começa a conjurar magia, como se estivesse prestes a atacar. Isso pega Ael de surpresa, pois ele esperava uma resposta. Não que o mago sacasse um poder e começasse a disparar. O mago das trevas lança seu ataque, mas Ael é rápido, desviando e protegendo Cania. Infelizmente, os guardas atrás deles não têm a mesma sorte. Quando a magia para, Ael olha para trás e vê os guardas caídos, com fumaça saindo dos corpos sem vida. O mago das trevas comenta surpreso sobre como Cania conseguiu desviar do ataque. Ael fica surpreso ao perceber que o mago conhece o nome dela e começa a se perguntar se ela tem sido o alvo o tempo todo. Com uma risada macabra, o mago faz piada, dizendo que eles eram apenas entretenimento para ele. Ele levanta seu bastão, se preparando para lançar outro feitiço, e afirma que não podem escapar. Ael sente uma energia sombria vindo do bastão, e tanto ele quanto Cania se sentem desconfortáveis. Cania olha ao redor e percebe algo estranho acontecendo com os corpos dos guardas caídos. Um dos guardas grita que eles estão se movendo, e até o Wyvern começa a se mexer. Ael percebe que estão enfrentando os mortos-vivos. O mago das trevas ordena que os mortos-vivos eliminem Cania e mostrem à família real o poder da Igreja das Trevas. Mas então ele pausa, sentindo que algo está errado, embora não saiba exatamente o que é. Ael não vai ficar parado enquanto sua irmã está em perigo. Determinado, ele se pergunta quem teria a audácia de atacar Cania. Usando seu poder, ele atira contra o peito do mago, atingindo-o com uma onda de ataques que fazem o mago gritar e cair. Cania, confusa, pergunta o que aconteceu, e Ael explica que o mago provavelmente se sobrecarregou com magia, causando uma reação. Mesmo com o mago das trevas caído, o feitiço sobre os mortos-vivos ainda está ativo. Os guardas pedem para Ael e Cania fugirem, prometendo cuidar dos mortos-vivos antes de partir. Ael diz para os guardas que confia neles para terminar a luta. Quando a noite cai, eles fogem para a floresta e encontram abrigo sob um penhasco, montando acampamento. Cania ainda está preocupada, mas Ael a tranquiliza, dizendo que os mortos-vivos logo desaparecerão agora que o mago das trevas foi derrotado. Ele garante que os guardas estão a caminho e tudo ficará bem, enquanto tenta acender um fogo. Cania pergunta como ele aprendeu a fazer isso, já que está sempre ocupado no castelo. Ael fica um pouco nervoso e explica que é só esfregar duas coisas inflamáveis para criar calor. Se Cania não estivesse observando tão de perto, Ael teria usado sua mana para criar calor e evitar o trabalho de usar as mãos. Após um pouco de dificuldade, ele finalmente consegue acender o fogo. Cania se pergunta se talvez deveria ter pulado o treinamento, mas Ael diz que não foi culpa dela, apenas uma bagunça inesperada. Ela então pergunta se ele teve medo durante tudo isso, percebendo que ele tem agido de forma muito séria. Ael decide ser mais honesto e admite que, como representantes reais, tem que esconder o medo, mesmo que os Wyverns fossem bem aterrorizantes. Cania, vendo um lado mais suave dele, segura sua mão e agradece por ele ter ficado com ela durante todo o caos. Ael, sentindo o momento, diz que Cania estava com medo desde o início e que partiu seu coração ver os guardas perderem suas vidas à toa. Ele sabe que a família real está sempre em risco de assassinato, mas esta é a primeira vez que Cania enfrenta um perigo real, e é difícil para ela lidar com isso. Ainda assim, ele se mantém focado no objetivo principal, levar ambos para casa em segurança. Do nada, uma batalha selvagem começa acima deles, entre um Wyvern e um grifo. Cania se pergunta por que estão lutando a essa hora, e Ael, vendo um ninho no penhasco, deduz que o Wyvern está atrás do filhote do grifo. O Wyvern consegue cravar seus dentes no pescoço do grifo, fazendo-o cair nas rochas abaixo. Ael e Cania correm para sair rapidamente do caminho, desviando das rochas que caem. Quando a poeira abaixa, eles veem o Wyvern voando para longe, provavelmente assustado pelo sangue do grifo no ar. Mas, quando Ael olha ao redor, Cania sumiu. Ele fica ali, chocado, e a vê perto do grifo caído. Ele a avisa para tomar cuidado, mas ela diz que está tudo bem, pois o grifo já está morto. Ael sabe que não há como parar Cania quando ela está curiosa. Ela olha para o grifo e se pergunta o que devem fazer com ele. Ael, sentindo-se um pouco desconfortável, pergunta se ela planeja enterrá-lo, mas Cania o surpreende dizendo que está preocupada com o filhote do grifo. Ael diz que não podem fazer nada e que terão que deixar a natureza cuidar disso, mesmo que pareça duro. No entanto, Cania pensa que Ael quis dizer que deveriam criar o filhote juntos, deixando Ael ainda mais confuso. Enquanto isso, Cania vê os guardas chegando. Meus aliados, preciso da vossa ajuda para bater a meta de 1000 inscritos no meu canal secundário, Solo 3. Confio em vocês, meus nobres. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.